Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é mais o Despertar 13. É o 13º vídeo que eu gravo com esse tema. E o tema Despertar é o que eu venho e compartilho a minha visão com vocês, a minha visão do momento atual, né? Faço, digamos, uma análise, que eu analiso não só o que acontece atualmente, mas a minha relação, né, o meu momento de despertar, né, como o próprio nome diz, é despertar, né, estamos em um processo de despertar. Então eu tenho esse olhar sobre mim mesmo, né? Esse olhar sobre o que eu faço, né? Que é vir aqui compartilhar, né? O porquê fazemos isso, né? Então analisando como se fosse olhando uma terceira pessoa. Então e como, né? Experiencia esse processo em si mesmo, né? Os sentimentos que vêm, né? Então acho tudo isso é interessante. Eu tô com vários temas em mente, então vai ser um vídeo, eu acredito, um pouquinho bem largo, né? Eu queria falar sobre, eu acho que faz parte desse processo, né? Dessa visão expandida de querer entender as coisas, né? Querer entender o todo, o próprio todo, né? Então eu vou falar aqui, anotei até uns temas, né? Da existência, né? Eu vou indagar um pouquinho quando que é o começo de tudo, né? Entre aspas, o começo de tudo, porque não há começo, não há fim. Então, nós podemos imaginar o começo da nossa história, né? O começo da sua existência. E quando você não você não está muito inteirado nesses temas, né? O começo para você é o começo da sua vida, né? Quando começou? A pessoa foca apenas na existência dela, dessa única, né? Do indivíduo. E a sociedade, a nível de sociedade, ela vai expandir um pouquinho mais. O descobrimento, né? O começo da nossa civilização. O que aconteceu uma década atrás, um século atrás, né? Então as pessoas comemoram o dia da independência, né? Datas comemorativas de acontecimentos e fatos, todas as coisas que se deram aqui, né? Então a nossa percepção do que nós temos como um todo, do que temos como a nossa existência, né, ela fica muito limitada apenas do que o conhecimento que está disponível aqui, né, a termos de história. Então foca ali na colonização, é o que era antes, né, Idade Média, então tem aquela coisa, então não se vai muito longe porque tem pouca informação, né, mesmo o que se passa aqui, né, o que é o Egito, quem construiu as pirâmides, então para você ver, quando você começa a expandir um pouco mais, você já começa a indagar quem construiu as pirâmides, né? Então aí nós temos a Matrix, que ela vem e oferece aquelas respostas. Usaram bancões de areias, né? Fizeram rampas de areia assim, conseguiram construir, depois foram retirando areia. Usaram rampas, né? Então eles usam um monte de tentando explicar, né, um monte de métodos. E nós, né, falamos não, de repente foi por usar ali alguma sintonia, frequência sonora que deixa a matéria leve a ponto de flutuar, né? Então nós vamos um pouquinho além daquilo que é colocado oficialmente, né? Então isso é uma forma de expansão. Você começa a pensar fora da caixinha, começa a pensar de uma forma diferente, né? Começa a pensar fora desse primeiro bolsão ou primeiro escalão, não sei como poder colocar. Então tem a massa, né? Ela pensa de uma forma, você consegue você abre uma forma diferente de pensamento, né? Talvez foi por levitação. Então essa é uma segunda forma, porque essas coisas, creio eu, que existiram de fato, né? Por exemplo, tem megalitos. Eu vou tentar ilustrar o que eu vou estar passando para vocês, né, na medida do possível. Então vou ver como posso fazer aqui. Então vou deixar uma janelinha aqui e buscar aqui as imagens. Vamos lá. Agora é difícil achar onde está, né? Vamos aqui. Aqui. Então às vezes eu guardo algumas imagens que é para mostrar. Então essa aqui, ó, deixa eu só enquadrar aqui. Ó.
Então esse aqui é um bloco que foi usado na construção de um templo, né? Se não me engano, deve ser no Egito. Então tá aqui, ó, como que encaixar essa pedra aqui no meio, né? São toneladas e na época se sabe que não tinha aparato para colocar isso aqui, né? Erguer e colocar isso aqui de cima. Então as próprias pirâmides, né? Eu já ouvi falar que elas podem ter sido construídas de cima para baixo. Então olha que curioso, né? Que poderia estar construído de cima para baixo, é esquisito, né? Então assim, são possibilidades que a gente sai, né, que tendo o nosso conhecimento atual, né, como sociedade, né, a nossa ciência, o que temos de maquinaria, são coisas assim impossíveis, né? A levitação, levantar um bloco de pedra desse, né? Então você sai desse escalão de pensamento, você atinge um outro, né, uma outra forma de pensar. Então já está sendo trabalhado algo diferente em você, né? Eu diria que não existe só essa segunda forma de pensar, você cai no outro escalão, né? Porque nós canalizamos informação. Aqui nesse primeiro escalão nós temos a informação mais direta, que vem pela mídia e tal. Então é uma coisa física, densa, né? Aquilo vem e programa mesmo, então programa o nosso ego. O segundo já é algo mais, você está entrando em contato com uma outra esfera de pensamento, um outro tipo de energia que sutil, né? Que vai ali dentro, batendo, que uma hora, opa, começa a fazer sentido na mente. Então aí vem como forma de pensamento. Então você vai pesquisar, vai tentar entender o que é isso aqui, né? Então, o que será isso? Tem várias outras imagens aqui. A pena que não está nessa pasta. Deixa eu tentar ver aqui se aparece alguma coisa. Ó, aqui uma outra curiosidade, umas imagens que eu baixei recentemente. Isso aqui parece que é na Rússia. Então você tem a floresta, ela é toda cortada por essas linhas, né? Tava tudo escrito em russo, eu não entendi muito bem. Então eles falam que, né, mesmo na tradução, que isso aqui sempre esteve lá, né? E não só uma parte, é vários lugares. Então como se tivesse sido desenhado e assim é como alguém tivesse abrido estradas retinho, digamos, no tempo de guerra, não sei, pode ser. Então assim, mas é curioso, mas eles falam que como se sempre tivesse sido lá, e são lugares onde a vegetação não nasce. E linhas assim, às vezes a gente vê quando abre o Google Earth, né? Deixa eu abrir o programa aqui e a gente vai ver algo parecido no fundo do mar. Então está carregando aqui o programa, só minimizar enquanto ele carrega. Não sei se é exatamente isso que eu estava procurando, né? Você vê que todo o mar, ó, ele tem essas linhas. O fundo do oceano, né? Ó, tem esses riscos, essas linhas que cortam de ponta a ponta. Então não sei exatamente se isso aqui é falha em algum programa. Recentemente também saiu um filme, ó, como se esse pontinho tivesse pego com uma boa resolução, né? O programa tivesse trabalhado ali e o restante não. Então digamos que toda o fundo do mar seria dessa forma. Então essa forma aqui que é apenas porque está, digamos, desfocada, né? Ou não se conseguiu uma resolução tão boa. Então talvez seja isso que provoque esses riscos, esses rasgos. Recentemente saiu um filme que o nome acho que é Máquinas Mortíferas, que são cidades ambulantes, né, como se tivesse ali um trator gigante com uma cidade em cima. Então é um período, digamos, pós-apocalíptico. Então aqui, ó, se vê essas linhas, né, esses rasgos. Então a princípio parece sim, né, que algum ponto deu uma resolução boa e o restante não. Então por isso que está dando essa impressão. Mas ó, linhas paralelas, é como se fossem rodas de pneus. E esse filme, ele
ele tem essas máquinas gigantes que por onde ela passa, né, ela faz abre uma cratera ali de alguns metros, uns 3, 4 metros a 5 de altura, né, formando crateras onde passa o que poderíamos chamar de pneu. Né, mas deixa digamos, de altura ali uns 3 metros por uns 4, né, um vão. Então deixa várias marcas como se fosse tivesse passado. Então que tem ali árvores, né, pequenos morrinhos, ela vai arrancando tudo. Aí eu lembrei isso aqui, né, como se fosse um maquinário que tivesse passado por aqui. Mas mais possivelmente pode ser que isso aqui seja uma falha do programa, né, embora nem tudo. Então algo deve ter sim. Então é isso aí. Que pode ser algum tipo de marcação, né, antigo que fizeram, e mesmo atualmente é uma pena não ter as coordenadas para jogar no próprio Google, buscar lá, né, do Google Earth. Então assim, nós passamos a questionar sobre várias coisas, né, várias coisas, é desse jeito, é dessa forma, e tem o primeiro escalão, que é esse que nós vivemos, né, a Matrix. Então ela dá aquelas informações prontas e nós abraçamos. Ah, foi feito assim então. Ah, o cientista, né, que estuda anos, décadas, eles sabem a verdade, né? Então, poucos que se questionam esse primeiro escalão. Então, no segundo escalão, você começa a vir com outro tipo de ideia. E são muitas pessoas, né, que unem nessa egrégora e já trabalham essas outras ideias. E há um terceiro, quarto, quinto, né? Então, esse é o processo de despertar. Então, como eu estava falando, né, assim quando você vai expandindo, vai questionando, você vai questionando um pouco mais além, né? As pirâmides, aí chega a Atlântida, né? Que a ciência nega. E se acha muita coisa no fundo do mar, acha o Atlântida. Se fala muito, né? Se tem muito na arte, né? Mas acho que oficialmente ainda é negado que houve uma antiga civilização da Atlântida, né? No máximo que eles reconhecem são civilizações primitivas, ou seja, nunca existiu nada mais evoluído do que nós atualmente. E a ciência, essa é a verdade científica, né? Então, já pensando no segundo, no terceiro escalão, você fala, opa, existiu sim, né? Existiu Atlântida. Assim como existem várias civilizações que compartilham esse mundo conosco, né? Muitas delas mais evoluídas que nós, tecnologicamente, moralmente, intelectualmente. Não só atualmente, como pode ter existido várias outras civilizações, né? Então, assim como nós estamos em um planeta cíclico, né, a cada 26 mil anos passa por uma transformação gigantesca, né, que pode, como se fosse uma mudança, um final de ano, né, onde a turma ela passa, reprova, então quem passou vai por uma outra classe, né, sobe de nível, quem reprovou vai repetir, né, e se repetem, tem a memória apagada, né, e refaz aquele ciclo, então ali de uns 26 mil anos. Então nessa brincadeira, a Terra tendo bilhões de anos, ou milhões, né, que possibilita na vida aqui, essas civilizações anteriores podem ser não exatamente na nossa forma física, né, pode ter sido de uma forma mais sutil. Então aí você pode ter muitas N civilizações, né? Tanto que todo lugar que se acha ali uma exploração arqueológica, se entra pelos primeiros militares para fazer a limpeza, né? O que nós podemos encontrar de tecnologia, de coisas que não batem com o que nós expomos para a população, né, com a história oficial. Então aí vem o tema arqueologia proibida. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar muitas coisas, né? Creio que a maioria das coisas já são tiradas, né? Então não é tão muitas coisas assim. Podemos achar mais pessoas falando, né? Pessoas que estudam o tema bem a fundo, então elas vão expor muitas coisas interessantes sobre a arqueologia proibida, né? No máximo você vai encontrar lá um celular antigo, né, que não deveria vir naquele tempo, um fóssil, né, uma máquina que não deveria existir em tal tempo, né? Então isso aí é muito comum. Então porque nós estamos acima de muitas civilizações que existiram, né? Então ainda se pode encontrar alguns vestígios. Eu acho que qualquer lugar do mundo que a gente cavar vai achar ali alguma coisa.
Então aí são etapas, são camadas, são formas diferentes de estar pensando. Então você já fugiu e está muito longe dessa primeira camada, né? E cada camada que você passa, né, que não seja a primeira, a segunda, a terceira, a gama de informação que existe então na primeira camada é alguns kbytes, né? Então na segunda camada você já consegue alcançar alguns megabytes. Então sempre vai ampliando, né? E se complica um pouco porque aí já não se consegue prova, né? Então como você consegue ter mais informação do que o basicão que nos oferece, sem se você tem prova, né? Então é bastante complicado. Então você ainda passa da terceira, quarta camada, quinta. Então quanto mais vai se expandindo, né, de megas para gigabytes, né, terabytes. Então a informação ela é muito maior do que aqui está disponível aqui para nós, né? Que a Matrix dispõe, porque a Matrix ela dispõe o básico para que você tenha uma vidinha ao que eles têm como para cumprir o seu propósito de existência, né? Que é nasce, cresce, casar, se reproduzir e principal, ser uma ferramenta do meio, né, desse sistema que eles querem você produzindo para eles. Então, o principal, então você é criado para isso, para produzir. Então, desde a criança da escola, né, você já é treinado para, né, seguir ali um padrão, né, cumprir ali metas, né, provas. E a educação é no intuito de você ser alguém produtivo, né, entrar numa linha de produção ou exercer uma atividade, mas sempre com o fim da própria Matrix. Então, as escolas, as faculdades, você vai aprender cursos para se integrar ao sistema, jamais para ser livre, jamais para ser um ser livre. Então a espiritualidade ela fica de fora, né? Então atualmente se começa a falar em acupuntura. Então antigamente a acupuntura era como aquelas ciências paralelas, né? Coisas que não davam muita atenção. Então hoje já se tem, acho que já se estuda cientificamente isso e é comprovado cientificamente. Então o Reiki também já começa a ser estudado, né? Então muitas coisas já começam aquelas camadas que estavam acima começam já a influenciar mais as de baixo, né? De forma que esse primeiro escalão, essa primeira forma de pensamento tende a desaparecer. Então essa segunda ela vem, encobre e passa a ser a primeira. Então é como se viesse a energia em camadas vindo de cima e cobrindo, abraçando a Terra, né? Então aos pouquinhos ela vai penetrando, né? Introduzindo, mesclando e se tornando a oficial. Então nós chegamos um tempo que sim, a energia será reconhecida ao espírito, à alma, só que haverá outras camadas ainda acima, né? Então cada pessoa ela está em sintonia com uma camada ou outra, né? Então quanto mais longe ela for, né, a informação que ela trazer vai ser mais única, por assim dizer, né? Então você vai ter aí, por exemplo, Einstein, Tesla, né, que trouxe conceitos de coisas muito, né, de muito avançadas. Só que uma vez você trazendo isso e espalhando pelo meio, a primeira camada foi usar aquilo como, né? Opa, é uma boa arma, né? Só que usado com os fins produtivos, revolucionaria qualquer civilização, né? Podemos seguirmos os ditames, o que aquelas pessoas, aqueles inventores, né? Eu estou trazendo isso com esse propósito, né? Então, se esses veitores também fossem coordenadores de como seria o uso daquilo, nós teríamos um outro tipo de civilização, né? Não seria isso que é hoje, mas todo o conhecimento que vem é tomado, né, pelos senhores da Matrix para, né, dar o direcionamento que a gente vê por aí. Então, deixa eu voltar lá, né, para falar assim, no começo de tudo. Então a gente tenta, né, entender como que as coisas são, como que as coisas começaram. Só que não sei se poderia dizer que é metafórico, né? É metafórico porque a gente usa apenas nós usamos a própria existência conhecida, é o que nós conhecemos como existência. Porém, como nunca existiu um início, por mais que nós façamos esse exercício de voltar no passado para tentar imaginar um começo, nunca será o começo, porque não existe, né? Então, quanto mais você se expande nessas camadas, mais lhe chega a informação, né, o entendimento do que havia antes do que você imaginava como começo,
Então, o que o começo para mim era a minha existência, quando eu vinha nascer, já em algum dado momento passa a ser a existência do meus pais. Existia alguém já quando eu vim para cá. Meus avós, a humanidade, uma outra humanidade, um outro planeta de onde nós viemos. E como que existe? Então aí vem o que? Planeta. Opa, como que veio existir o planeta? O Sol. Então isso no momento acho que é o que podemos nos focar. A ciência vem falar, o Big Bang. Legal, né, o Big Bang. Mas o que explodiu? Que é a grande pergunta. O que é que explode? De onde vem? Nós sabemos que somos multidimensionais. Então eu tenho esse corpo físico. Então ao mesmo momento que eu tenho esse corpo físico, eu tenho uma estrutura de corpos sutis que hoje, no meu ponto de vista, eu tenho como infinitas. Então você saiu daqui, você vai ter a alma, saiu da alma vai ter o espírito, saiu do espírito vai ter a moda, não sei o que, mas são uma estrutura de corpos sutis, né, que tende ao infinito. Então cada ela ligados a uma camada de pensamento. Então quanto mais desenvolvidos essas camadas sutis estiverem, mais a pessoa vai, digamos, canalizar a informação que existe nessas camadas, né, mais acima. Então ser como Jesus, por exemplo. Então ele vai ter vários corpos sutis, então vai ter um corpo sutil bem formado de o nono, né, em contato com a nona dimensão, ou com uma 30ª. Então ele vai canalizar melhor e se torna um canal dessa energia aqui, né? E se é algo que não pode ser traduzido em palavras, vem traduzido em atos, né? Atos mínimos que é feito, mas que revoluciona. Então consegue ter um grande impacto, porque as coisas sempre vêm primeiro, as coisas se manifestam do mais sutil para o mais denso, né? Então antes de você ter qualquer planeta, qualquer orbe físico, qualquer sol, existe toda uma estrutura sutil que resultou naquilo, que veio dar existência àquilo. Que se você tira o sol dali, opa, no nível se explodiu o sol, né? No nível sutil tem outro sol ali, que pode naquele ponto ocasionar a existência de outro Sol, começar a formar um outro Sol. Então, mas como que o Sol vem a existir? Como que o planeta vem a existir? Então, eu até falei no vídeo anterior, nós temos o que eu quero colocar aqui, falar, né, sobre resistência e oposição. Existir não é resistência, é existência. Existir é se opor, né? Então, eu vou falar aqui do nível físico. No nível físico, existir é se opor. Então, onde que exista qualquer coisa física, tem algo se opondo. Por quê? Digamos que é o nada, é o vazio, e tem aqui um objeto material, um meio material. Então, as partículas estão se opondo ao campo quântico, né? Que o nada, a física quântica denomina como um campo quântico. Esse nada é uma ilusão que nós temos. Esse nada, ele está em camada mais sutis, ele está pleno, está cheio. Uma forma tosca de ver isso é, por exemplo, se nós vivêssemos dentro da Terra, com uma minhoca, né, como se a Terra fosse nada para ela. É uma forma bem tosca de tentar colocar mesmo. Porque dentro da Terra há outras dimensões e há seres vivendo. Por exemplo, vamos dizer um umbral. Né? Embora eu possa umbral, ele pode estar camadas acima da Terra, né? Não necessariamente abaixo. Mas assim, creio que há sim dentro da Terra, há sim dimensões, né, que tem seres se movendo ali. Né? Então não pode não ter nada material nessa minha dimensão. Mas numa outra, isso aqui pode estar repleto de algum tipo de material. Ao qual na minha dimensão, para mim eu não vejo nada, então não há nada. Então são como se nós criamos realidades mentalmente. Então mentalmente, essa é a minha realidade. Então não tem nada, então eu me movo aqui. Né? Mas na multidimensionalidade, muitos dizem que a Terra seria como se fosse um pêssego, por exemplo. Né? Então tem a semente, então a Terra é a semente. Né? Então além da semente há toda aquela polpa que envolve ele. Então nós estaríamos dentro dessa polpa. Mesmo onde nós dizemos não ter nada, tem o ar que respiramos, tem vários gases. Né? Então mesmo aqui não há. Então isso forma toda a atmosfera, né, como se fosse essa polpa. Então essa atmosfera é o que se manifesta de algo mais sutil, ou que algo que já existe no campo sutil, né, que são essa outra camada, esse outro mundo. Então talvez quem vem de longe, vem pelo espaço, num campo sutil,
vê a Terra, muito mais, digamos, que você está vendo a Terra aqui, né? Eles veem a Terra tudo isso aqui, ó. É um globo gigante, né? Digamos do tamanho do Sol, maior que Júpiter. Né? Só que eles veem no campo sutil, então eles ancoram numa outro tipo de Terra. Né? Então isso pode ser também. Então imagina o quanto de civilizações não existe. Então assim, tentamos ir lá no começo de tudo, onde nada existia, onde não existia um nada, né, entre aspas, para tentar entender como começa a civilização, como nós conhecemos, né, vivendo em mundos, né, vários mundos. Primeiro tem que ter um planeta, né, tem que ter sóis, tem que ter os astros, os corpos celestes. E se não existia nada, em algum momento, alguma energia tem que se movimentar para que se crie ali um astro, né, um planeta, um Sol, para que eles possam explodir, dar o Big Bang e dar origem a outros astros. Mas o Big Bang é apenas um fenômeno que se passa, assim como o nosso corpo físico, né, como que ele se reproduz as células, então gera outra célula, tal. Então no universo todo, o universo que é infinito, então isso vai acontecendo em vários pontos do universo e vai dando origem às coisas, aos astros, né? Então a gente foca apenas em um ponto, né, a multiplicação de uma célula, né, achando que ali é tudo. Só que em algum momento, algo nesse campo mais sutil existe, né? E essa existência de existir ali, ele vai se densificando e vai provocando na nossa dimensão um movimento energético, né, que vai se movimentando. Então, se não existia nada, ali começa a existir uma perturbação. Tem uma fagulha de energia, então ela começa a se opor, né, o que eu falo de se opor. Por exemplo, tentar imaginar o oceano, né, quando muitas pessoas falam, é como se fosse uma gota de água no oceano, mas não tem como você distinguir uma gota de água, porque é tudo um só. Né? Para se identificar uma gota de água, vamos supor, se fosse possível ali no oceano, ela tem que criar uma membrana entre si, né, para que se diferencie ela do demais oceano. Né? Então é mais ou menos isso que acontece no universo, né, na hora que se cria o primeiro astro, digamos. Né, se cria ali uma membrana, então essa energia ela começa a se opor ao que existe lá. Então essa membrana ela se opõe, é uma coisa diferente, são duas coisas diferentes que se opõem, né, para que passe a ter a existência. Então essa existência ela vem, no campo físico ela vem ser a oposição. Então tudo que nasce, tudo que vem existir, começa a existir como oposição. Né? Uma coisa sempre se opondo à outra. Então essa seria a primeira mecânica. Então ok, né? Se cria ali, como eu falei, o torus, que é aquela forma de energia circular, a energia ela começa a se movimentar assim, né? Então como se fosse uma maçã, né? No todo ela se movimenta assim, né? E ali com o tempo se densifica, né? Que se cria uma crosta, se vira um mundo, um sol. E nós temos ali um astro, né? Que pode explodir, pode gerar vários astros, então seria ali um começo, né? Só que isso veio de um campo mais sutil, porque existia algo mais sutil que deu origem nessa parte mais densa. Né? Então, se o que existia ali no campo sutil já era um orbe, já era um planeta, já era um sol, então ele teve o mesmo processo de criação, só que de um plano mais sutil ainda. Né? E assim sucessivamente, camadas e camadas. Poderia ser, pode chegar a um ponto que aquilo não necessariamente seja um sol, seja um planeta, seja uma outra coisa que nesse universo se materializa como um planeta. Né? Então, essa forma de pensar em camadas sempre além, né, nós conseguimos sempre ir mais longe, né, nessa compreensão da existência. Não que isso seja necessário para que eu esteja aplicando aqui na minha existência atual, né, na vida de um ser humano comum, isso não vai ter utilidade alguma. Né? É só para tentar exemplificar que você é multidimensional e você canaliza informações que estão muito além, porque nós somos esse todo. Né? Mas eu não preciso trabalhar com toda essa informação para ter uma vida aqui na Terra. Aqui na vida Terra eu tenho que aprender o quê? Autossuficiência, é o que eu acredito. Autossuficiência, aprender a plantar. Como todo animal, ele sabe onde conseguir o alimento e sabe como construir a sua casa. Básico. Nós somos piores que animais, quando eu digo, porque nós não sabemos isso. Né? Nós não sabemos construir a nossa casa, não sabemos onde conseguir alimento. Esse mundo nos transformou em uma coisa innatural, não é mais natural. É por isso que eu falo que o humano precisa muito tratamento para virar humano.
Para nós chegarmos a ser humano, nós precisamos de muito tratamento, muita terapia, porque esse meio nos transformou. Nós estamos, eu vou abordar mais para frente, nós estamos no meio da doença, que está precisando de cura, que está no processo de cura. Essa é a anomalia, isso é o que tanto nos confunde quando nós tentamos entender as verdades, quando nós tentamos entender o universo. Nós estamos tentando fazer isso dentro da anomalia, sendo que aqui na anomalia nós temos, o objetivo seria como viver de forma mais natural possível. Então é isso que precisamos aprender. Não sobre o universo. O universo é uma consequência, algo que nós fazemos para passar o tempo, digamos. Então assim, todo animal ele consegue ali, ele sabe onde buscar alimento, sabe construir o seu abrigo, e como proteger a sua família, como proteger o seu bando. Isso nós não sabemos, nós brigamos, entre a própria raça humana se destrói. Nosso alimento, nós achamos que temos que fazer uma coisa totalmente artificial, não natural, uma coisa que não queremos, que é o trabalho. Então nós fazemos uma coisa que é uma escravidão moderna, mas eu não vou entrar muito nesse tema. Então a Matrix ela faz isso, ela nos emprega, então parte da sua energia, a maior parte vai para ela. Então mínima de energia que você gasta ali vem para você, então com isso aquilo é transformado em dinheiro, que você pode conseguir as coisas, a sua casa, a sua alimentação. Isso é muito artificial, isso é surreal. Quanto mais camadas acima você pensar, essa camada vai se dissolver, essa primeira camada, e você vai ver o quanto tudo isso aqui é ilógico, irracional. E, perdão da palavra, você tem que ter um puta equilíbrio para continuar vivendo nesse meio, para conseguir assimilar as coisas. Porque isso se torna muito irracional. As coisas aqui é muito sem sentido. Aqui é o meio da doença. Então, o processo de despertar, a pessoa precisa chegar nesse equilíbrio. Porque isso aqui é surreal. Então, eu acredito que tem que estar muitas camadas acima, como que o termo que eu usei, escalões de pensamentos, para poder ver a coisa como está surreal aqui. E conseguir materializar essa mudança aqui, se movimentar em sentido dessa mudança. Então, ok, deixa eu voltar um pouquinho, Estava falando ali da existência, de como que se percebe a vida aqui. Então, ok, essa foi, digamos, uma primeira parte, de tentar entender o começo, e tentar entender dessas formas, esse padrão de pensamento. Então, como eu falo, no processo de despertar, de como ver as coisas, então eu vejo essa forma, essa mecânica no indivíduo. Então, olhando a mim mesmo, também vejo essa forma de pensamento se manifestando em mim, no Marx. Então se manifesta uma forma de pensamento diferente de pensamento, de escalões acima, de coisas que não estão disponíveis na Matrix, mas como são multidimensionais, temos esse acesso. Quanto mais sutil o nosso corpo, mais estamos interligados, mais compartilhamos informações. Então aqui eu sou apenas um ponto, como se fosse ali um vulcão que se abre sobre a Terra, manifestando aquele tipo de informação, mas há vários outros pontos, cada um, dependendo do ponto onde está, se manifesta ali a seu tipo de informação. Só que então é todo um, cada um se manifestando a mesma informação, apenas de um ponto diferente. Então o que eu venho observar hoje? O primeiro escalão de pensamento, ele envolve ali um padrão de humanidade. Digamos que a humanidade vibra num padrão, vibra num tipo de energia, que seria, digamos, ali 3.0. Então ali a humanidade está vibrando 3.0. Então eu vou usar o número 3 por causa da terceira dimensão. Mas se diz que nós já passamos isso faz muito tempo. Estamos ali 3 ponto alguma coisa. Não subimos para 4 ainda, que seria a quarta dimensão. Então a nível padrão comum estaria ao 3. 3 alguma coisa. Você, como ser que está despertando, canaliza informações de 4, 5, 6, 7. Então é você que ajuda a impulsionar, puxar esse padrão para cima. Então se sente essa resistência, eu estava falando de resistência. Então se sente essa resistência, porque existe uma dimensão, uma quinta, uma sexta, que é diferente da terceira e da quarta. Então uma resiste à outra. Então essa é a mecânica. Então para adentrar uma outra dimensão, tem que ter aquela se você enfrenta aquela resistência.
né? Ou seja, que se materializa como dificuldade, né? Algo difícil, é uma busca, é cansativo, né? E essa terceira, ela tenta resistir, porque ela não quer, às vezes, se fundir com uma quinta. Então ela resiste. Então o tempo todo é resistência. Então essa é a mecânica física de existência, né? Aí, então vai ter a mecânica emocional e mental também. Então estou focando apenas na física. Então ok, onde eu estava mesmo, né? Existir, resistir. Então ok, como eu estava vendo o padrão atual. Então eu, falando uma coisa própria minha, então via a humanidade um certo padrão. Qual que é o problema desse processo de despertar, né? O que ele traz? Por que você tem que ter um equilíbrio gigantesco, um equilíbrio enorme? Porque a princípio nós vemos o quanto somos desequilibrados. Mas se todo mundo é desequilibrado, então você se passa como normal, né? Como todo mundo é desequilibrado aqui na Terra, todas as pessoas estão extremamente desequilibradas, então nós temos que restringir a ação dessas pessoas. Restringir ao máximo, né? Então elas vão fazer apenas funções básicas, que nesse mundo se vive muito basicamente, extremamente limitado. Então dentro dessa limitação, dentro desse acorrentamento que acontece, dessa limitação, as pessoas estão acorrentadas, chipadas, reduzidas mentalmente, emocionalmente. Então ali se consegue ter uma certa normalidade dentro das funções que cada pecinha dessa máquina vai executar. Então isso dá a ilusão de que somos normais. Desde que seguimos esse padrão, seguimos essa programação. Quando você começa a despertar, você sai desse padrão e você vê quantas coisas são absurdas, né? Ali pode vir um certo desequilíbrio. As pessoas acham que estão ficando loucas, que estão surtando, né? Então você vai ter que aprender a se equilibrar sozinho ou sozinha. Porque tomamos contato com outro tipo de realidade, ou outro tipo de funcionamento, que não é aplicado aqui. Quanto mais longe, quanto mais escalões de pensamento você vai, mais absurdo você se dá conta ao quanto que é aqui. E você se distancia. Então você se sente só, né? Então, um dos grandes problemas que vemos é a solidão que se enfrenta nisso daqui, né? Porque a massa está na Matrix. Então, se você se destaca, você sai fora, você começa a ver a coisa de um outro ponto e poucas pessoas vão a esse ponto. E quanto mais escalões sobe, mais só a pessoa vai se sentir porque ela ainda está aqui, ainda no meio da massa, né? Então se sente sim uma solidão, né? Só que a gente tenta ver como somos todos um. Então você se sente só e tenta ver, não estou só, estou o tanto de gente que tem aqui. Como você pode se sentir sozinho? Né? Então vem aquela coisa de si mesmo, né? No meio de uma multidão você se sente só. Às vezes você se sente mais pleno, mais em companhia, quando você vai, por exemplo, viajar. Vai para o interior, vai para um lugar isolado, né? Ao acampar. Então, onde você está sozinho, ali com um pequeno grupo de amigos, ali você vê que você não está sozinho. Mas na multidão, sim, você se sente sozinho, né? Porque você está mais próximo de um grupo familiar, né? De pessoas que pensam igual. O que você vai perceber que não é o padrão da Terra. Quando você começa a despertar, quando você começa a acessar outras formas de pensamento. Né? Coisas que às vezes não é traduzidas por essa forma de comunicação. Já existe uma outra forma de comunicação. Que ao meu entender é energética, é a energia, que ela vem e transforma tudo, né? E vai elevar a coisa ao ponto que a massa vai chegar ao ponto de entendimento, né, do que é ser além da Matrix. Então assim, né, compartilhando meu momento atual, que me deixou um pouco triste, né, em perceber, de repente lancei ali um olhar sobre a população, sobre a média, que eu achei que estava ali num nível acompanhando, né, os acontecimentos atuais, acompanhando como a massa se comporta. Então eu tinha a ideia de que ela estava no nível, mas aí ela se revelou estar no nível muito abaixo do que pensava, né? Se pensava que estava no nível 3, não, está no nível 1, né?
E isso te lança ainda mais para longe, então a solidão aumenta. Né? Por que isso? Por que essa forma de pensar? Eu tenho, por exemplo, como vista o padrão da arte. Né? Então, digamos assim que antigamente a arte, por exemplo, tendo em vista a música ela tinha qualidade, né? Ela tinha harmonia, tinha sincronia, né? Passava uma mensagem. Então, mesmo a música ruim, não era o que a gente tem hoje. Eu acho que vocês me entendem o que eu estou dizendo, querendo dizer. Então, mesmo a música ruim de antigamente, era um clássico. Era uma música clássica frente à música que está tendo hoje. Frente ao que se busca hoje. Então, eu não sei se eu tenho essa percepção de qualquer coisa está ruim. Porque assim, essa música a gente vê tocando em todos os lugares. Né? Então são pessoas jovens, pessoas de meia idade e pessoas até idosas ouvindo esse tipo de música. Então, o padrão mental para se ouvir esse tipo de música tem que ser básico. O QI tem que ser muito baixo. Né? Porque quando você tem um padrão mental mais elevado, aquilo não é harmonia para você. Você não vai conseguir ouvir aquilo, porque aquilo não é música. Né? A sua mente ela busca um padrão diferente para te causar ali algum êxtase, para que você ouça e goste daquela música. Mas quando o padrão é elevado, quando o padrão mental está muito baixo, ok, ele está muito baixo, então você se contenta com aquilo. Então, houve-se um emburrecimento da população mundial, né, isso que a Matrix faz quando as pessoas emburrecem, porque se as pessoas ficarem inteligentes, elas despertam, elas começam a buscar coisas verdadeiras, começam a buscar um bem comum, porque eu digo, a inteligência, ela age em comunidade, ela age para o bem comum, a esperteza não. A pessoa às vezes ela pensa que a inteligência está sendo esperta, que ela quer passar por cima do outro, ela quer ser melhor que o outro, ela quer explorar o outro. Eu sou mais esperto porque eu vi primeiro, eu faço as coisas primeiro, né? Eu pego tudo e não deixo nada para ninguém. A inteligência ela age em comum porque ela sabe que tudo é um corpo só, sabe que somos todos um. Então eu tenho que ajudar o meio, porque o meio sou eu. Então as pessoas são direcionadas nesse ponto de esperteza. Estude, seja melhor, tire notas melhores que o outro. Né, para que você seja melhor que ele, para que você ocupe um cargo melhor que o dele. Né? Então, como existe uma elite que controla isso, ela não quer que a massa chegue perto dela. Então ela trabalha no emburrecimento disso. Então ela trabalha nesse emburrecimento através da educação, que é básica. Né? É como ensinar um macaco a carregar pedra, porque é isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer para mim, ele vai trabalhar para mim. Então apenas carregue pedra. Apenas conte as pedras que você está carregando, porque eu preciso que eu coloque tantas pedras nesse lugar, tantas pedras. Encheu, né? Coloque nesse. Então a população ela é educada assim. E nessa brincadeira de diminuir o QI, nós estamos nos aproximando do nós estamos no escalão 1, escalão 2, 3. Nós estamos escalando no escalão 0, no menos 1. Menos 2. Então nós vemos coisas umbralinas se manifestar nessa nossa terra. Quer um exemplo? Aquela... Eu esqueci o nome. Eu não sei se é o nome Coco. É um artista que desenha. Então assim, a gente tem através do filme de terror. Então um artista foi lá e criou uma boneca, uma cara horrível, né? E se joga aí na internet, ensinando crianças... se camufla ali em vídeos infantis, eu vi muito por cima essas matérias, ensinando crianças a como matar os pais, pôr fogo na casa. Isso é coisas umbralinas que se manifestam, né? Coisas absurdas. Como alguém pode fazer uma coisa dessa? Porque é umbral subindo. Quanto nós temos parte da população se elevando e trazendo coisas celestes, né? De dimensões muito superiores, nós temos essa outra parte também se manifestando. Eles emburreceram, emburrecendo quebra a resistência, então o nível de informação cai ainda mais, então se sintoniza com camadas inferiores, e essas camadas inferiores começam a fazer eco aqui, começam a se mesclar, as pessoas começam a fazer crimes absurdos, coisas absurdas, coisas jamais imagináveis, a arte cai, né, ao nível apenas dos três chakras para baixo, né, o primeiro é egoísmo, sexualidade, manifestados no polo negativo, né, porque todos os chakras têm o seu polo positivo e negativo, tem que sair equilibrado. Mas aí se
se pega o primeiro chakra, que é o egoísmo, né? O eu, o ego, a unidade. Então a sexualidade manifestada apenas na forma de prazer, né? Então o prazer apenas para si mesmo. Então a arte manifesta isso. E se aproxima ao que existe em dimensões umbralinas, que é a promiscuidade, né? A coisa vira só isso, né? E começa a impregnar toda a sociedade. Então você vê a sociedade rumando para isso como massa, né? Então isso entristece, né? Entristece. Então, como eu falo, né, a mídia ela não mostra as coisas boas. Nós temos que buscar. Então, nós temos a internet, nós buscamos as coisas boas. Então, nós vemos que há sim algo diferente acontecendo, né? Então, isso que nos sustenta, isso que nos motiva, isso que nos dá alegria, né, de ver pessoas fazendo bem, né, como eu tenho muito contato, de pessoas que resgatam animais, que cuidam de animais, né, coisa que não vai, um ser que não vai ter como te retribuir, né, a pessoa vai lá e dá a vida dela, isso. E o que mais assim me impressiona é que são pessoas novas, muito novas, como pessoas velhas, né? Não tem idade. As pessoas estão lá e se entregam àquilo, doam a sua vida àquilo, né? Esse é só um sintoma, né, de um mundo novo que está aí ancorando, que esse velho luta para ter resistir, né? Então deixa eu entrar aqui no tema, por exemplo, de catástrofe, né? Porque pode haver um momento de ruptura, né, que o padrão baixo ele é muito gritante assim, ele não se iguala, né, a briga é muito grande que chega uma hora que há assim, a catástrofe e há a destruição, né, há a separação de joio e trigo. Eu não vejo isso como forma negativa, mas a negativa nós vemos como nosso ponto de vista. Eu falei, nossa, como eu vim parar aqui, né? Então aí é outro ponto, se vemos parar aqui é por algum motivo, né? Eu aprendi a ver que nada é por acaso. Tudo é perfeito, como é. Então você está perfeitamente no lugar onde você deve estar. Porque você não é o que ocasiona a ação, né? Eu não vim para cá porque eu quis. Eu vim para cá porque eu faço parte de um todo, de um movimento energético que me colocou aqui. Então esse movimento energético ele pode ter chegado até a mim, mexido com meus centros ali mentais. Aí eu pensei, opa, eu preciso de tal lugar para ajudar ou para aprender. Então eu acho que eu vim aqui por escolha própria. Não, esse movimento energético do todo me envolveu nessa energia, me fez ter um padrão de pensamento que me jogou para cá. Então, onde as pessoas falam, tudo já está predestinado. Não, é apenas uma energia que se movimenta. E nós nos movimentamos dentro desse tipo de energia, né? Então aqui você tem as pessoas que estão mais nessa escala umbralina, manifestando esse tipo de comportamento, né? Porque são seres que vibram nesse padrão, são almas desse padrão. Pode ser uma escala de expurgados que vieram do planeta, ou pode ser almas novas, né? Eu duvido que há alma nova aqui, né? Mas sim almas que ainda precisam vivenciar esse tipo de experiência, né? Então, são contrastes que nós temos. É oposição, uma coisa, outra coisa, né? Só assim que se tem a existência física, né? Então isso é perfeito, né? Ao ponto de vista de todo, quando fala de entidades elevadas, vê isso como perfeição, não vê como anomalia. Sem isso nada existiria. Não existiria o universo físico sem oposição, né? Acontece que em um dado momento nós desenvolvemos o emocional, né? Aqui as pessoas ainda estão muito no físico, né? No egoísmo, é apenas eu, né? Eu quero tudo para mim, né? Então chega um dado momento que se desenvolve a emoção, a empatia. Essa emoção ela vai se desenvolver, né? E evoluir em empatia. Então eu vou sentir a dor do outro. O que eu tenho de bom, eu tenho esse desejo de compartilhar com o outro. Eu quero que você sinta o que eu sinto. Aqui nós vivemos muitas coisas ruins, mas há muitas coisas boas. Há coisas que nós canalizamos, vibramos. Há coisas que nós vemos, coisas boas acontecendo e nós queremos compartilhar isso. Olha, que legal. Né? Isso eleva. Então, em um dado momento, a mecânica ela vai se mesclar com essa mecânica, a mecânica física com essa mecânica emocional, da empatia, de eu querer o bem do outro. Então, aquela coisa que resistia, brigava entre si, através do emocional, ela começa a se entrosar. Começa a se misturar os ingredientes. Terceira dimensão, quinta dimensão, começa a se misturar e passa a existir ali uma coisa nova. Então, por isso essa briga toda, porque estamos nesse momento de entrosamento.
esse caos que nós vemos. E dali nasce algo novo, algo nunca visto, né? E é bom, é a existência, é a coisa acontecendo. Nós não sabemos o que vai ser, mas está acontecendo, né? Eu vou voltar um pouquinho a falar de música. A música, essa que nós vemos hoje, que assim, o que é a música, né? A música ela tem que trabalhar fisicamente, que você tem um instrumento, né? Então você tem ali batida, aquela batida vai emitir um som, né? Então ali a princípio só são físicos, né? Então quem não tem esse emocional bem desenvolvido, quem não tem esse mental bem desenvolvido, então o basicão vai a batida, se eu começar a bater aqui muito forte, como a gente vê aqueles são muito altos, ele treme, né? Então ele vai mexer com o indivíduo, mexe com o indivíduo fisicamente. Então o prazer que esse indivíduo básico tem, é essa batida, essa vibração física. Então qualquer coisa para ele que produza barulho, vai satisfazer, né? Esse conceito de música é um conceito que eles pegaram de dimensões superiores, que já aprenderam a harmonizar os ruídos, a harmonizar os instrumentos, a harmonizar as batidas. Então eles pegam esse conceito, decaiu, e se cria qualquer coisa que se produz barulho, e se chama de música, né? Em qualquer estilo musical, você vai ter essa mecânica. Você vai ter, por exemplo, uma banda de rock. Ela vai ter vários instrumentos, né? Fazendo barulho, né? Uma pessoa gritando, e aquilo vai ser visto como música. Mas você vai ter um outro padrão de rock. Eu gosto de rock, eu ouço rock, até hardcore, punk, até sons pesados, eu ouço várias gamas de tipo de estilos, né? Música clássica, melódicas, né? O rock melódico. Então, assim, aprender a identificar isso nas músicas. Então, assim, você vai ter aquele rock, vários instrumentos, apenas produzindo barulho, a pessoa gritando, né? Então aquilo vai ser visto, ó, legal, mexe com a pessoa, né? Porque tem aquele som físico. Mas você vai ter aquela banda que vai ter vários instrumentos diferentes, coisas diferentes existindo, que resistem entre si, cada uma produzindo um tipo de som, só que não estão fazendo isso, estão fazendo isso aqui, estão casando. Então aí você vai ter o que se chama melodia. Então nós temos terceira, quinta, não resistindo. Estão criando uma melodia. Então você vai ter aquele rock que é uma melodia, você vai ouvir, você que tem um ouvido mais apurado, você vai ver que aquilo é só barulho. Por exemplo, eu gosto de rock, mas quando isso toca, é só barulho. Isso me incomoda. Mas aí você vai ter um outro tipo de rock, às vezes parecido, só que os instrumentos estão casando entre si. Tem uma música assim que tem vários vocais diferentes, né? Até um rock pauleira, só que você tem três vocais cantando. Cada um está cantando uma coisa diferente. Só que estão casando entre si. Estão interagindo, estão conseguindo entrar na melodia, estão conseguindo entrar dentro de uma escala. Então essa é a diferença de uma música arte, do que é barulho, do que são pessoas brincando de arte. Como a gente tem essa arte moderna. Pessoas vão lá e fazem qualquer porcaria lá e, é arte. Pessoas tiram a roupa, começam a gritar, é arte. E isso é um umbral. Sinto muito dizer, isso aí é a coisa umbralina se manifestando. Porque eles viram uma coisa elevada, tentam copiar, né? Mas isso aí é entrosamento, até isso, né? Então são coisas que nós só aprendemos a identificar, né? Por isso que nossos espíritos é atraído mais à música clássica, ao New Age, então ao rock, mas aquele rock tem que ter melodia, tem que ter harmonia, por mais pauleira que seja, né? Então sobre música é isso, né? Eu queria mais colocar esse fator, que são vários instrumentos diferentes, são coisas diferentes, trabalhando juntas. Que é o que? É o emocional que faz isso. Porque só o físico, cada um vai produzir barulho, né? Vamos ver qual produz mais barulho mais alto, né? Encaixa ali, tá lá, opa, rock, pauleira, nós né? Somos da quebrada, né? Quando entra o fator emocional, ele já começa a trabalhar a harmonia. Então as coisas trabalham juntas. Mesmo que seja pauleira, qualquer tipo de música trabalha junto. Aí entra o fator mental, né? Começa a trabalhar músicas mentais. Aí a coisa se excede a um outro nível. Eu diria que até um Beethoven, essas clássicas são mentais, né? Porque trabalham escalas. Você coloca a música, aquela música ela cura, né? Você coloca na planta, a planta ela fica mais sadia, os alimentos ficam mais sadios, ela harmoniza o meio ambiente,
estão várias escalas, então são uma música trazida de outras dimensões, onde seres mentais já estão bem desenvolvidos. Então talvez são músicas criadas para um propósito, né? Então quando você coloca o mental, eu vou falar, opa, se eu colocar esse tipo de tom com esse tipo de tom, eu vou ter esse tipo de tonalidade, esse tipo de canção, esse tipo de harmonia, né? Uma música mais inteligente. Só que ela precisa estar com o emocional para que ela tenha a melodia, porque ela tenha esse toque de arte, que não pode ser só mental. Que mental eu posso criar um padrão de batida, de única batida, de batida do tambor. Eu pego um tambor, começo a bater aqui, criar um padrão, e aquilo eu levo uma pessoa à hipnose, eu levo a pessoa no transe, desde que eu saiba fazer aquilo correto, desde que eu saiba piscar as luzes corretas, né? Tem aquele desenho dos Simpsons que passou no Japão, que tem uma sequência de luzes assim piscando, e as pessoas entraram em ataque epilético, né? Vários jogos, várias coisas, filmes, às vezes, que tem lá o aviso, cuidado, porque isso aqui pode causar tal sensação em tais pessoas, né? Então é uma coisa mental, um padrão que você desenvolve, pensado, e você pode colocar isso numa música para desenvolver tal tipo de vibração, para deixar as pessoas em transe, para deixar as pessoas se sentirem melhor, né? E você pode estar fazendo isso de forma inconsciente, porque você canaliza, porque você canaliza uma música clássica, né? Hoje nós não temos música clássica, né? Por isso que eu tenho em vista que o padrão caiu, né? Então de onde vem essa tristeza? Caiu tanto que o que você via como igual quando você nasceu, quando você era criança, você via as pessoas tudo igual, pensando tinha a mesma cabeça, e um ponto você sobe um escalão, você começa a pensar, opa, de repente as coisas não são assim, então você já não é mais igual, você já se vê sozinho aqui, aí você sobe, eu acho ideal, continua subindo, não tenha medo, é algo que te impulsiona, né? Tudo tem um propósito, né? Não estaremos só sozinhos. Aí esse padrão que estava aqui, quero ser igual, quero a sua casa, quero o seu chão, faz isso aqui, ó, despenca, não tem mais nem casa, não tem mais nem chão, eu já nem vejo mais as pessoas como iguais. Não há mais comunicação com essas pessoas. Não tem como você chegar assim para uma pessoa e falar dessas coisas. Para elas, você é um maluco. Você viaja. Você precisa de tratamento. Se esse padrão que está hoje dominar, vão nos pegar e mandar para manicômios e nos drogar até que nos matem. Porque isso é contra esse meio. É oposição. Né? Aconteceu com muitas pessoas. Acontece com muitos médios. Então, por isso que no seu despertar, você tem que olhar para você e tem que ter esse equilíbrio de encarar isso de frente, né? E saber que você não está sozinho, você não está sozinha. Nós temos um propósito, né? Como eu falo, tentamos viver da melhor forma possível aqui. Nos entrosemos, nos mesclemos, né? E vamos vivendo, porque assim nós estamos aprendendo algo aqui, né? Então aí me vem outro tipo de pensamento, coisas que eu já coloquei em vídeos anteriores. Então assim, eu aprendendo comigo mesmo, entre aspas, né? Porque não são minhas informações, eu vejo que são canalizações. Nós apenas nos concentramos em um indivíduo e esse indivíduo manifesta o seu ponto de vista, do ponto que ele está vendo a realidade, né? Então em vídeos anteriores eu já coloquei. Nós somos como um todo. Então nós temos Sir James Jeans que tem essa frase, né? Talvez no universo mais profundo, na realidade mais profunda, sejamos todos membros de um só corpo. Somos parte desse todo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu corpo. Eu sei que eu sou uma unidade desse corpo, né? E a algum ponto vai lá se manifesta uma inflamação, uma doença, né? Digamos um dedinho ou num órgão doente ou um câncer, né? E aquela parte da doente não se cura. Sendo que a mecânica do cosmos, a mecânica do todo é a cura. Como eu falo, faz um machucadinho aqui e amanhã vai estar curado, não vai ter nem vestígio. Então, na adolescência eu machuquei várias vezes, me arranhei, machuquei meu dedo, se furei na vacina, não tem marca nenhuma. Porque a mecânica do todo é essa, é de cura. Então ele está o tempo todo se regenerando. Só que de repente você tem uma doença que não regenera. Você tem um câncer que não regenera, que ele aumenta antes de diminuir. Se você silenciar, se você entrar no todo, no fluxo, você se autocura. O tumor regride e some, desaparece. Mas nós estamos no meio da doença. Então a doença ela é priorizada. Então ela acaba eclodindo e matando o meio, né? Então você tem isso no seu corpo, por exemplo. Você tem uma parte que não está legal, que se manifesta alguma anomalia e persistente. Por quê? Porque é apenas sintoma do meio que você está. Então, e você se manifestou de uma forma leve, né? Você até ajuda a meio que transmutar esse tipo de coisa, mas não é a forma mais... Aquilo é apenas para te mostrar que você está em contato com algo, né? E você está fazendo algo em simbiose para estar se manifestando em você. Então você precisa manifestar essa outras camadas,
esses outros escalões de pensamentos para que se manifeste cura, perfeição, né? Então, se em uma parte do seu corpo um órgão está doente, uma doença persistente que dura eons, né? Em um dado momento de desenvolvimento de cura, você desenvolve um mental, um intelecto, um emocional, uma empatia. Então você vai parar de criticar o que está errado. Essas coisas que nós vemos, esse caos que nós vemos no mundo, nós vamos parar de criticar isso, apenas olhar, analisar. Opa, está acontecendo isso, né? Então você vê isso no seu corpo. Então você mais não critica mais aquela unha encravada. Essa unha encravada não deixa eu andar, fica batendo, né? Bate o pé na quina do móvel e você xinga, você odeia, né? Então a pessoa amaldiçoa o próprio corpo, então ela sai disso, ela começa a integrar, ela começa a amar, a desejar a cura para aquele meio. Só que aí aquilo persiste, porque é a existência se resistindo, né? Então eu quero entender o que se passa ali, né? Então eu me interiorizo, eu vou até aquele órgão em meditação, até aquele, né, aquela esfera de existência, aquele mundo que se fechou, né, e quer se separar, então está resistindo. E eu vou tentar compreender o que existe naquele interior, o que está passando ali, né? Então como que o corpo faz isso? Ele manda células anticorpos, né, células curativas. O sangue gera ali, né, tem glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, não sei, né, para o câncer é uma proliferação de um tipo de glóbulos brancos, não sei, né, há um desequilíbrio. Então você, nas correntes sanguíneas, você viaja por todo o seu corpo e vai ali num ponto. Então eu vou naquele órgão como célula, então como um monte de células, e vou tentar entender o que está acontecendo ali. E para entender o que está acontecendo ali, eu tenho que fazer parte daquilo. Então eu começo a fazer parte daquela existência, daquele órgão doente, né? Só que eu vim de fora, foi com o propósito de cura. Então eu carrego aquela energia de fora. Então eu me entroso, eu entendo, eu compreendo o que se ali passa, né? E eu diria que observo uma mudança, né? Observo a mecânica de do que ali está acontecendo. Eu diria que isso seria o intuito da célula, né? O objetivo da célula. Embora nós seguimos uma transformação do todo, uma mecânica de movimento. Então ali vai acontecer o que tiver a acontecer. Então apenas observa aquilo. Só que quando se faz isso, você se torna consciente do meio. E quando um meio se torna consciente, ele desperta. Ele desperta para a mecânica do todo, que é a cura, que é a abundância. A abundância você vai ver no experimento da dupla fenda, dupla fenda, né? Que é da física quântica. O que é esse experimento da dupla fenda? Resumidamente, você pega uma partícula de átomo, o átomo é o que? É o que a matéria ao qual todos nós, o que toda matéria é feita. Então somos nós, né? Então você pega aquela partícula, uma partícula de elétron, lança por duas fendas. Uma partícula, uma coisa só. Essa uma coisa só, ela vai passar pelos dois buracos e vai se multiplicar depois que passa, como onda. Então a dupla fenda se multiplica e passa como onda, vira muitas. Então uma coisa só é muitas, é abundância. Se você olhar, eu falo, opa, o que aconteceu? Então esse experimento foi feito. Então na hora que eles se surpreenderam como que uma coisa só pode virar muitas. Então eles foram olhar. Falaram, opa, o que acontece? Então botaram a câmera lá para olhar. E a câmera é o que? É o observador, somos nós. É a minha realidade, é o que eu acredito. É a minha realidade, é o que eu plasmei, ao qual eu existo. Então essa realidade tem que ser da forma que eu acredito. Então quando você olha a sua matéria, ela se comportou como o quê? Se você joga uma matéria, ela só pode se passar por uma fenda. Né? Uma, essa ou essa. Não pelas duas, jamais. Então ela passa por uma só, e lá na parede ela vai marcar só um ponto, porque ela é só uma. Então essa é a realidade a qual eu acredito, a qual eu existo. Então isso foi observado no experimento da dupla fenda. Quando você não está olhando, ela se transforma como partícula, então ela se multiplica. Então quando eu não estou olhando, meu corpo se cura. Então quando eu não estou presente, isso aqui vai ser a cura. Né? Quando eu estou presente, eu trago todos os meus dramas, todos os meus medos, todas as minhas fobias, e aquilo vai se manifestar da forma que eu acredito. Ai, é ruim, as coisas são ruins, Deus é ruim, não sei o que. Né? A coisa dá um caos, então o caos se manifesta. Né?
Então por isso que fala, medita, se silencia, porque você vai entrar em contato com uma realidade maior e essa realidade vai se manifestar. Então daí vem a cura. Então nós fazemos isso nesse processo. Nós levamos consciência para esse órgão que está doente. Você leva o amor para a doença que você tem. Você compreende a existência, compreende a luta dela por existir. Mas você leva o amor e a harmonia e aquilo se transforma para algo melhor. Então nós estamos vivendo aqui, por exemplo, um caos na terceira dimensão. Quando a quinta conseguir ancorar, quebrar a existência, se mesclar, nós teremos uma melodia, nós viveremos algo muito melhor. Né? Então essa é a cura do órgão doente. Então é onde que eu pensei, né? O que estamos fazendo aqui? Então aqui o planeta é como se fosse o órgão doente. Então eu encarnei para entender o que acontece nesse meio. Entender, compreender e levar compreensão a esse meio. Né? Então isso na cabeça do indivíduo. Porque na cabeça do todo, né? Uma forma de dizer, no todo, na dinâmica do todo, é apenas a energia que ele manda, que vem em forma de pessoa, que vem em forma de encarnação, vem em forma de sementes estelares, que são todos os que assistem esse vídeo, todos que buscam por esse conhecimento, por esse tipo de informação, né? E se manifesta aqui. E essas pessoas vão fazer coisas óbvias, que são despertar, que é trabalhar com esse tipo de informação, que é buscar por esse tipo de coisa, que é buscar aplicar isso na sociedade, né? Então essa já é o todo atuando. E nós como indivíduos vamos aprendendo o que se passa aqui no meio, vamos mesclando, né? E assim vendo essa transformação acontecer, como parte dessa, sendo parte dessa transformação, sendo parte desse todo, né? O que nós queremos com isso individualmente, eu ainda não sei. Creio que é aprender, né? Muitos falam, você encarna para aprender. Então nós aprendemos como o todo se manifesta, como essa oposição é rompida, como o emocional ele traz uma nova dinâmica de família, de todo. Né? Porque apenas no nível físico é né? É resistência, ele tem que resistir para existir. Só que essa mecânica leva esse ser a entrar no conceito de família. Então ele é obrigado a gerar um outro ser, né? Que também resiste, né? Pai, filho, né? A criação. Só que aí como é família, a forma de vida faz um depender do outro, faz um amar o outro, né? Aquele amor possessivo. Só que já começa a existir o sentimento. Então o sentimento, o emocional é trabalhado ali. O corpo emocional vai se trabalhando, né? Até chegar ao nível da empatia. Você sentir a dor do outro. Querer o melhor para o outro. Não porque ele era parte de você, porque era família. Não, porque ele é você. Eu tenho um corpo físico. O outro pode não ser meu parente, pode ser nada. Mas ele tem um corpo físico, ele é igual a mim. Ele é parte do que eu sou. Então a empatia, você passa a agir para o bem dele, assim como você age para o bem do filho, né? Aí você se dá conta com várias mecânicas, né? Porque cada pessoa tem o seu processo. Então pessoas que não vão querer ajuda, tem pessoas que é impossível você ajudar. Então é onde você chega a entender que essa linguagem que nós falamos já não é suficiente. Então outro tipo de coisa age, que é a energia, né? Então cada coisa tem o seu tempo. Então o seu tempo de transformação, você passa a entender essa mecânica de transformação. Então acho que é isso, né? O vídeo está já mais de uma hora. Eu queria falar, então, nesse vídeo é isso. Dessa oposição, essa solidão que nós viemos a sentir no despertar, né? Porque a coisa parece que desceu, né? Então o nível, o padrão do humano, que eu pensava que estava num ponto, está muito mais abaixo desse ponto. Mas talvez seja apenas uma impressão, seja apenas uma camada, parte da população, né, que geralmente o meio que está resistindo é o meio que mais vai gritar, né, que dá a entender que isso caiu, né? Mas contrapartida tem sim muita energia chegando e provocando, né, como se jogasse luz e permitisse que isso seja visto, porque quando você vai lá no meio da doença você tem que ver o que está acontecendo, né? E até o momento nós não víamos. Então se você não vê, não muda, a coisa continua como igual, né, como se fosse normal, né? O normal, o básico, o limitado, o acorrentado, né? As pessoas como o macaco aprendeu a contar, fazendo funções básicas, que é carregar tantas pedrinhas e colocar aqui, montou um monte de 10 pedrinhas, opa, deu 10, agora eu tenho que fazer outro montinho. Isso é o nosso trabalho. Nós poderíamos estar fazendo coisas incríveis como seres que somos, com o potencial que temos, mas não, estamos limitados pelo meio a isso, né? A educação, tudo nos levando a isso, nos limitando a isso, a educação, a limitação
que fazem nos alimentar de formas erradas, de coisas artificiais que não propicia o nosso despertar, que causa cascões na nossa matéria física, que barra, né, que dificulta a entrada do que é mais sutil, que é a nossa própria alma que está aqui dentro tentando eclodir e tomar o controle da máquina. Né? Então, se nós utilizarmos a nossa alimentação, essa alma vai ter mais facilidade para controlar essa máquina, porque vai ter menos cascões, vai ter menos engrenagens emperradas. Né? Então, você vai ter isso na alimentação, vai ter isso no meio da medicina, que é a cura, que é o que promete trazer a cura para as pessoas. Não, eles mentem, eles trazem um monte de venenos que antes de curar, emperram ainda mais a máquina. Né? Então a gente aprende a ver tudo isso, né? Sem surtar. Então esse é o principal, manter a lucidez, porque despertar é você se tornar lúcido. E o que essas camadas acima de trás é lucidez, é muita razão. Então você passa a se sentir como se fosse realmente um ET, um estrangeiro, em um meio totalmente diferente, que eu acho que é isso, que é exatamente o que somos, ETs, que viemos para um meio totalmente diferente. Só que se você vem de uma vez, o choque seria muito grande. Nós não conseguiríamos aceitar, não conseguiríamos entender. Então nós tivemos que passar pelo que o humano comum passa, que é as reencarnações. É ser um humano. Como eu vejo muito no vídeo do programa Vida Inteligente, vai lá o Jorge Antônio Ouro falar. Né? Então ele fala assim que como cientista, como uma pessoa normal entende uma árvore. Uma árvore é assim, tem um tronco, tem folhas, faz isso, isso, isso. Como cientista, o cientista ele é muito mais técnico. Uma árvore tem ali, faz a fotossíntese e tem coisa tal, né? As moléculas tal e tal, e tem essa função. Então ele é muito mais técnico. Então você pergunta com um monge, e para você o que é uma árvore? Ele fala, árvore. Né? Porque ele tem a sensibilidade de integrar e sentir a árvore. Ele é a árvore. Então ele entende perfeitamente o que uma árvore precisa, não de forma técnica, exteriorizada. Né? Então talvez é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu preciso entender o que é o humano, porque a árvore está doente, mas eu, como cientista, eu vou lá e faço um monte de coisa, mesmo assim ela acaba morrendo. Mesmo a doença volta. Eu corto lá o câncer da pessoa, mas volta em outro lugar. Então o que passa? Não passa que eu não estou sendo empata, eu não estou sendo o outro, eu não estou encarnando no outro. Né? Então, isso que o monge faz, ele vai no outro, ele vê as necessidades do outro. Né? Então ali se leva a cura, ali se leva o entrosamento. Né? O todo, a mecânica do todo age. Então nós fazemos isso. Ao encarnar, nós encarnamos sendo o outro. Nós nos passamos por humano, então nós entendemos o que é ser humano. Então eu não sou mais o ET lá de fora. Eu sou também humano, então eu entrosei. Eu criei a melodia. Né? Então, mesmo que eu volte a ser ET, eu vou levar isso de ser humano, de empata, de entender. Quando eu ver o mundo sofrendo, o mundo em terceira dimensão, passando por todas essas transformações, eu vou entender a mecânica ali. Né? Eu não vou precisar mais encarnar naquele planeta para ajudar. Eu posso fazer parte de uma outra mecânica de vida, de existência, né? E ajudar de uma outra forma. Né? Ou talvez eu perca essa coisa de querer ajudar. Querer ajudar é essa coisa do humano. O todo ele está desenvolvendo. Queira você pense que está fazendo isso ou aquilo. Ele vai ser. Ele está sendo. Né? Mas eu, pelo menos, eu vou ter entendimento disso. E eu diria que esse é o entendimento de entidades que chamamos verdadeiramente como seres elevados. Seres de alta vibração. Né? Deuses, né, entre aspas. Né, que são seres muito potentes que, se eles chegarem perto aqui da Terra, a Terra se é pulverizada de tanta energia que eles têm. Eles podem modificar tudo assim, acabar com todo o sofrimento assim. Então por que com toda a sabedoria e conhecimento que eles têm, eles não fazem? Porque eles vivem uma outra mecânica de existência, de compreensão, de entendimento da existência, que existe oposição. Então eles não precisam vir aqui embaixo, né, para ver isso, eles já sabem. Né, e ser quem são, com parte desse todo, permite que todas as coisas vão acontecendo, que se desenvolvendo e haja equilíbrio. Né? O principal, nós como seres individualizados, sejamos deuses, sejamos criaturas, né, aqui na face da Terra, nós partimos para agir em função de equilíbrio. Opa, o mal parece que está dominando, então eu vou fazer o bem para equilibrar isso. Né? Então acho que em escala maior também. Então se aqui parece que a coisa está muito feia, então eles mandam um pulsinho de energia um pouquinho maior. Nesse pulso de energia encarna um monte de vida, sementes estelares, então a coisa começa a modificar, para que haja equilíbrio. Mas tudo isso é a mecânica desse todo.
desse todo, desse corpo que somos todos um, né? Então eu acho que é isso, esse vídeo despertar. Eu coloquei aí várias questões, né? Coloquei até uma anotação aqui, né? Cura interna, física, emocional, mental, né? Que é parte dessa cura que nós viemos experimentar aqui. Então talvez do ponto de onde nós estivéssemos, algo nos incomodava. Porque nós sentimos, como parte desse todo, nós sentimos que há um ponto que, opa, não está legal. Está existindo muita dor e sofrimento nesse lugar. Então vamos lá ver o que acontece. Mas eu não posso simplesmente jogar uma energia lá e acabar com tudo, pulverizar tudo. Porque a coisa vai se repetir. Porque a mecânica do todo é existir. Então essas coisas que existiram aqui, vai continuar existindo. Né? Não adianta acabar, ela vai se renascer. Você bota fogo numa floresta, passa ali 10 anos, 20 anos, tem outra floresta lá. A vida é isso. Então essa é a forma que essa vida está lutando para existir. O máximo que eu posso fazer é tentar compreender o que ali se passa. Então eu venho, aquilo me chama a atenção, eu vou até lá porque é parte de mim, está em mim. Então se há um pontinho da minha, eu sinto uma pontada em alguma parte do corpo, a minha atenção toda se volta para lá. Se eu sou um ser desperto, aquilo para mim é uma novidade. Opa, não era para doer, é para mim estar o tempo todo bem. Mas como ser desperto, eu vou levar a cura para lá. Eu não vou levar a maldição. Então, como o todo é desperto, ele leva a cura para esse ponto. E vai tentar agir da melhor forma possível, na mecânica do todo. Então, é por isso que nós tivemos toda essa eclosão de espiritualidade na nossa época. Todas as épocas existiram, mas nessa época parece que está acontecendo mais. Né? Eu vejo esse momento de transformação acontecendo. O que isso vai resultar, eu não sei. Mas que você esteja em equilíbrio. Eu faço assim, apontando para o lado, porque a câmera está aqui no meio, e o quadrinho está um pouquinho mais do lado. O quadrinho que eu estou transmitindo, eu estou filmando. Né? Então, por isso que tem hora que eu faço isso aqui. Aí eu jogo aqui essas imagens para o lado, aí ela vem aqui, ó, aparece aqui para vocês. Né? Opa, sumi. Deixa eu aparecer de novo. Pronto. Então ficou meio de lado, para que eu tenha o restante para poder estar abrindo as imagens. E o textinho, a informação, né, que eu tô vendo. Então é isso, gente. Né? Esse vídeo, esse despertar número 13, é isso, compartilhando esse momento. Né? Me auto-observando, né, vendo, eu olhando minha própria evolução, né, nos vídeos anteriores, que eu vinha muito mais nervoso, né? Então, esse nervosismo pode ser por timidez do meio, né, porque é difícil você vir, embora aqui eu me sinto seguro, né, porque eu não estou vendo ninguém, embora sei que vai para muitas pessoas, é difícil falar para muitas pessoas. Né, ao vivo é mais complicado, então sim, dá um nervosismo. Então pode ser timidez da pessoa, né, do que você sofreu ali durante a infância, até, né, a juventude e tudo, então ela torna a pessoa tímida, então ela tem essa timidez, então pode ser um pouquinho natural. Ou pode ser a informação achando conflito ainda, não conseguindo ainda sincronizar. Então quanto mais você vai falar, você se engasga, ou a tonalidade de voz muda, né, a coisa que está enroscando em algum ponto. Né? Então não está fluindo. Né? Então todo esse processo eu venho analisando também, olhando. Talvez a informação, quando eu venho com a melhor das intenções de passar uma verdade. Né? Mas talvez eu esteja enganado e o que eu acredito ser verdade não é verdade. Então isso pode dar enroscar, travar. Né? Porque tem uma malha, algo ali que está segurando. Fala, opa, espera aí, calma. Né? Eu sei que eu também não posso ter esse impulso, né? Eu acho que gana é uma palavra mais espanhol, né? Que é desejo, né? De fazer algo, né? Né? Rápido, né? De querer trazer a informação, né? Que a gente vê, às vezes, vê muitos canais. Você viu algo, já vem logo, opa, eu tive uma ideia, aí eu corro para tentar passar aquilo, ser o primeiro a passar aquilo. Isso é do ego, né? Então muitas vezes não vem legal, a coisa não desenvolve, né? Mas todos nós temos o nosso processo, né? Tudo é sinal dessa energia batendo, dessa energia vindo, dessas informações de escalões superiores, de sétima, quinta, sétima, 30ª, 100ª dimensão, tudo chegando aqui. Essa energia que banha o universo. Né? E informação científica muito interessante é que nós somos banhados por raios cósmicos. Né? Por exemplo, estoura ali uma galáxia, uma supernova, né? Eu não sei muito bem, porque eu não estudo muito a fundo, sei por cima. Né? Então esses raios, que foram raios gamas, né, tem vários nomes, né, vem um linguajar quântico, eles viajam a velocidades incríveis pelo cosmos. Né? E eles passam pelo nosso planeta, eles passam pelo planeta lá, eles passam por dentro, né, eles vão passando.
Então isso é o corpo do todo acontecendo. Então algo está acontecendo, essa energia está passando por nós. E não está passando sem deixar nada, sem levar nada. Né? São dimensões superiores, são energias que viajam regiões muito mais elevadas e trazem isso. Então esse mecanismo orgânico acontecendo, se mesclando, se desenvolvendo. Né? Então essas energias estão banhando a Terra, estão banhando o sistema solar. Né? Isso o que a ciência vê, que tem muito mais coisa, porque nós somos multidimensionais, o universo é multidimensional, então tem muita coisa sutil acontecendo. Né? Então pode chegar um momento que nosso tipo de existência vai ser nessas energias gamas viajando o universo. Né? A gente a princípio vê uma vida algo sem sentido, né? Porque o que nós acostumamos é isso, a esse tipo de existência, mas a coisa foi muito além disso, muito além. Muito além. Eu acho que nesse campo que nós estamos experimentando aqui, nós vamos experimentar ainda multividas. Né? Estar encarnados em vários seres ao mesmo tempo. Talvez nem todos os humanoides. Talvez animais, em plantas, em árvores, tudo ao mesmo tempo. Né? Tem um canal que eu acompanho. Um dos é a Agência Cósmica. Tem 2 pessoas que falam que estão em contato com os ETs da Pleiades, né? Do planeta Targetia, né? Algum sistema Targetia. Né? Uma se coloca ali como nome de Suaro. Eu não vou entrar na questão se é verdade ou não. Pode ser pessoas de uma inteligência aqui mesmo, usando isso como comunicação. Querendo passar alguma informação, então usa ali. Somos ETs, estamos entrando em contato com vocês. Por e-mail, às vezes por chat. Não sei que e-mail que eles usam lá, mas contato. Então trazem muitas informações. Então o que me interessa é essa informação que eles trazem. Né? Se está de acordo com o que eu estou pensando. Por exemplo, você pode imaginar um mundo de 5ª dimensão. Como seria um mundo perfeito? Sem dinheiro, sem egoísmo, sem essa indústria da alimentação. Perfeito, um mundo perfeito. Tenta imaginar um mundo perfeito. Então você vai imaginar. Deve ser assim, 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 assim. Tem um padrão. Né? Então você vai ver muitos livros. Você vai ler um livro que vai descrever a vida no planeta tal. E você vai olhar e falar, uau, isso é muito louco, isso faz sentido. Isso vai te trazer uma felicidade interior e estar tomando contato com aquele conhecimento. Né? Porque você já vibra aquilo. Interiormente você já sabia daquilo. Então quando você faz esse exercício de mentalização, de imaginar como que é o mundo perfeito, você vai imaginar mais ou menos como é esse mundo. Né? Sem essas coisas que nos controlam. Então, essa informação muitas vezes ela traz isso. Ela traz aquilo da forma exatamente, realmente seria dessa forma se fosse assim. Né? Uma das informações que elas trouxeram é que, por exemplo, uma mulher, ela fica grávida de si mesma, né? Não assim de si mesma, da essência, da alma. Então a minha alma, por exemplo, eu estou nesse corpo. Aí quando eu vou morrer, quando o corpo já está ali com os pés na cova, né? Quando está ali velhinho, aí para mim continuar, digamos, gera um filho, que é você. Então você passa a ter 2 existências, em você, como na casa da mulher, né? Com a pessoa que está gerando e a criança. Então a consciência dela se divide. Né? Vocês já ouviram, vocês que são buscadores já ouviram muitas vezes falar que nós multiplicamos, por exemplo, em 7. Né? Nós somos uma mônada humana. Então é uma alma encarnada em todos. Nós somos o todo, é uma alma encarnada em toda a célula que existe no universo. Mas em algum momento essa dinâmica tem que ser entendível. Né? Tem que ser, a gente debulha ali para entender melhor como que é aquilo. Então a gente vê isso na Terra. Então primeiramente nós experimentamos a vida em um indivíduo só. Então vai chegar um momento que a gente vai experimentar a vida em vários indivíduos para entender como que é isso. Então algumas pessoas já têm projeção astral, já têm expansões de consciência, que ela fala, opa, eu sonhei que eu era outra pessoa, não era essa pessoa. Eu sonhei que era um ET. E a coisa é muito real, porque isso está acontecendo, é o que somos. Nós encarnamos de várias, nós temos várias existências ao mesmo tempo. Só que no momento nos focamos em apenas uma. Né? Que essa é a dinâmica, não sei porquê. Né? Então, vai ter um planeta, na hora que você ascensionar, que vai ser possível experimentar esse tipo de vida. Eu já vi o Moisés Eustáquio, também que eu vi os vídeos deles, um dos relatos que ele passou foi esse. Ele falando, né, no relato dele, eu estava ali, andando na rua, né, e ao mesmo tempo eu me desdobrei e eu me vi de cima. Então eu me vindo de cima, eu estava ali de cima, né, vendo todas as coisas, e ao mesmo tempo estava conversando com as pessoas lá embaixo. Então esse é um tipo de existência, né, de expansão de consciência, de forma diferente de existir. Então dessa forma que ele se viu ali,
se ele está no outro planeta, ele poderia ver que ele não está só ali no Moisés, ele está em outra pessoa. Está no José, no João, né, na Márcia, no animalzinho, na árvore. A algum momento nós vamos começar a trabalhar com isso, né? Então nesse vídeo, desse canal, eles trouxeram essa informação. Então para mim fez sentido. Se é exatamente daquela forma que acontece, eu não sei. Mas acontece. Em algum momento isso vai acontecer. Então talvez as pessoas que estão passando aquela informação, sejam ETs ou não, passam por todo um processo de filtragem que tem que ser exposto de uma forma ao qual nós entendemos. E essa é uma forma entendível. Então ela colocou assim. Então ela lá, no dado momento, né, que é a pessoa que passa a informação, ela vai ficar grávida e, né, se ela querer continuar. Então a própria essência dela vai estar encarnada na criança que ela vai estar gerando. E quando ela dá a luz, aí ela tem a consciência dela. Então a consciência, é como se você fosse jogar videogame. Eu jogo videogame, eu jogo 2 videogames ao mesmo tempo. Né, 2 tipos de jogo. Então vai ter hora que eu vou estar jogando um jogo e eu vou estar meio que, não gosto mais desse jogo, agora eu vou jogar mais esse jogo novo. Então eu vou focar mais no jogo novo. Então o jogo velho ele vai morrendo. Né? Então a consciência ela foca mais na criança, no desenvolvimento, tudo. Então é em ambas, né? A mãe e filha. Então vai chegar um momento que a mãe vai defiando porque o foco vai ser mais na criança. Só que ela, em um momento, né, por ano, ela vai experimentar viver essas duas, né, focando mais na criança. Então a energia vai mais das crianças. Então naturalmente a mãe vai defiando, né, e pode falecer até antes do tempo, porque é apenas um personagem que você trocou de personagem, né? Então, muitos canais, né, trazem informações muito interessantes e é interessante ver esse cerne. Né? Eu trouxe mais essa informação de canais por causa disso, porque essa mecânica de existência, que vai chegar um momento que não vamos ser apenas a gente vai ter que experimentar isso aos poucos, né, de 1 para 1, depois de vários, né, até partir para outro tipo de existência, né, de mônada, né, de entendimento. Então as coisas vão se dando bem aos pouquinhos. Sem alongar mais, né, é isso, estamos aqui com quase 1h30 de vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha sido produtivo, porque eu tenho em mim que esse vir e falar não é a ação. Eu não vou fazer nada com isso. O que é preciso ser feito já está sendo feito, né? As coisas sempre acontecem do ponto mais sutil para o mais denso. Então isso aqui é o mais denso, é apenas a materialização de algo que já é, né? Então se você está vendo, você está entendendo, está materializando algo que já é. Então essa energia que nos permeia a todos, ao qual nós somos, manifesta em cada ponto de uma forma. Então em mim está manifestando como comunicador, você como ouvinte, mas é a mesma coisa, né? Cada um fazendo a sua função. Estamos manifestando algo coletivo aqui. Então esse é o entendimento principal. Então eu de mim eu sei que eu não faço nada, né? Apenas estamos manifestando, né? Seguindo algo que não é meu, não é uma informação que não é minha, né? E quando você percebe isso, quando você percebe essa mecânica, essa dinâmica, sabendo que nada é meu, eu não me foco mais no que eu sou. Eu estou aberto para algo completamente novo. E esse novo, que é o todo, se manifesta. Permitimos esse novo todo se manifestar. Porque se eu foco apenas no egoísmo, eu falo, opa, eu sou o sabichão, eu sei de tudo. Então o ego se fecha. Eu não vou conseguir criar nada novo porque eu foco apenas naquilo que está matéria, né? Não vem coisas novas, né? Que nem eu coloquei uma frase recentemente, né? Se um bebê tivesse ego, ele jamais andaria. Porque a realidade do bebê é qual? É aquela de engatinhar. Ele engatinha, o mundo é engatinhar. Então se nós desenvolvêssemos o ego quando nós éramos criança, o mental viesse antes e tal, estaríamos aí andando todos de 4. Né? Andar em pé, ereto? Não, absurdo, jamais. O humano não é assim, nós não temos articulações para fazer isso. Né? A criança ia ter medo de levantar, porque se você fica em pé, você cai, você bate a cabeça e morre. Né? Então a humanidade está agindo assim, com ego. Então quando você parar de ser o eu e sermos o todo, seremos o coletivo, estarmos abertos ao novo, iremos parar de engatinhar, de ser seres infantilizados que somos, e sermos seres cósmicos, né? Ancorar, permitir ser o que nós somos predestinados a ser. Porque um bebê, ele nasce predestinado a ser um homem, a andar. Nós somos seres cósmicos, né? Nós paramos, nos limitamos como seres humanos, terrícolas. Eu falo, para ser humano nós estamos muito longe ainda. Nós precisamos de muita terapia para ser humano. Mas chegaremos lá.
teremos que desfazer do ego, desse medo, e se abrir. Né? Se abrir, deixar que a ferida se cure, sem ficar lá arranhando toda hora. Ah, tá curada, essa droga não se cura, não para de coçar. Deixa lá, acredita, confia, a coisa se fecha, se cura. O câncer vai embora. A mecânica vai ser de abundância, não de doença, não de limitação. Né? Espero que vocês tenham gostado. Perguntas podem me mandar aí por e-mail ou deixar aí nos comentários no vídeo. Né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.